todos. Estamos aqui na casa de Deus, novamente, para adorá-lo, para prestar todo louvor e toda adoração. Estamos aqui em pequeno número, mas existe uma palavra bem interessante na boca de Jesus, diz que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Você, por estar aqui, vale mais do que o mundo inteiro. Se uma única pessoa entender a palavra do Senhor nesta noite, eu já cheguei no meu objetivo. Eu já concluí aquilo que Deus tinha colocado em meu coração. Se uma única alma entender o que vai ser dito nesta noite. Então, devemos abrir nossos corações, porque muitas vezes gostamos de muitas pessoas presentes. Isso é bom, não é ruim. Mas eu lembro também de que, em uma certa ocasião, uma multidão seguia Jesus. Jesus olhou para aquela multidão, e os seus seguidores tinham outro entendimento. O que é que os seguidores de Jesus pensavam em relação àquela multidão que seguia Jesus? Tudo está caminhando para algo maior. Uma grande multidão está reconhecendo o nosso mestre, uma grande multidão está indo aonde nosso mestre está. Então, essa grande multidão vai ser um canal de bênção para o nosso mestre Jesus. Porque uma grande multidão seguindo o nosso mestre, as outras pessoas vão esse Jesus é realmente importante. Mas só que na mentalidade de Jesus, ele não queria nada disso. Jesus, pelo contrário, ele olha para a multidão e fala: sabe por que vocês estão aqui? Vocês não estão aqui pela palavra. Vocês estão aqui pelos milagres que eu posso fazer, pelo tom que eu posso apresentar. E aquela multidão que estava ali, muitos não gostaram dessa palavra e foram embora. E os seguidores de Jesus ficaram preocupados. Poxa, a gente estava uma grande multidão, chamando a atenção de outros que não estavam nessa multidão. Jesus falando isso, o ministério vai acabar. Aí chega para Jesus para querer corrigir Jesus naquilo que ele tinha dito. Jesus, essa palavra que você o que é que Jesus respondeu para os seguidores? Por que você mudou também? É exatamente isso que acontece. Estamos num tempo em que se requer do povo de Deus na terra qualidade e não quantidade. Glória a Deus, aleluia, Pai. Se fosse para ter quantidade, eu estava na Assembleia de Deus, Mistério de Belém, como eu estava lá, ou era professor de teologia, ou era presbítero lá, tinha aquela parte minha de grande responsabilidade em ensinar nos seminários, tinha toda aquela propaganda de marketing de um grande servo do Senhor, mas pelo conhecimento teológico daquilo que se apresentava do que realmente aquele que poderia ser o mensageiro de Deus na terra. E muitas vezes nós não entendemos isso. Mas Deus cada dia vai nos clareando, nos fazendo entender que nós estamos aqui simplesmente por uma missão. Nós estamos aqui para uma missão. O que é? Servir ao Senhor e esperar a sua vida. E aí ele decide por todo mundo e pregar no Evangelho da tua vida. Glória a Deus. E isso vai fazendo cada pessoa se conscientizarem da necessidade de se pregar o Evangelho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Desejo fazer uso do livro sagrado que se encontra aqui, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Louvado seja o santo nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 11, vamos ler até o versículo 11, e aí Deus vai nos esclarecendo, vai nos iluminando em relação ao texto. Deus vai nos dando esse entendimento. Há muitas pessoas que dizem assim: Deus vai me revelar a palavra. Não, a palavra já está revelada. Eu não vou ser revelada duas vezes. Deus escolheu 40 autores, revelou essa palavra, e essa palavra chegou a nós lemos a palavra, Deus nos ilumina sobre a palavra para nos fazer entender o que está escrito na palavra. Ele fala: Deus me revelou a palavra. Então,
Ela já está revelada. Existe o pré-bíblico e o pós-bíblico. No pré-bíblico, Deus escolhe os 40 autores. No pós-bíblico, a palavra já está aqui, simplesmente para nós lermos o Espírito Santo entrar em nossos corações e iluminar a palavra na nossa mente. Glória a Deus. Mas não tem que dizer, não. Deus está me revelando. Fazer o quê? Não. O canon já foi encerrado há muito tempo. Não se pode acrescentar mais nada aqui, nem pode tirar mais nada. O que está aqui está aqui. Glória a Deus. E Deus vai nos ajudando a entender a sua palavra. A palavra do Senhor diz: tomou Davi e ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000 e dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aion, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-nos com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aion, e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de paia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor aqui, o que nós acabamos de ler, de um fato real, concreto, de algo que às vezes o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então, quando nós lemos o texto e percebemos a consequência de uma ação, e a pergunta que fazemos: por quê? De acordo com a nossa ação, de acordo com o que nós fazemos perante Deus, às vezes o resultado é negativo. É por causa da falta de conhecimento. Por que o povo aí fora sofre? Por falta de conhecimento. E aqui estava uma situação em que havia uma boa intenção. Trazer essa arca, que estava na casa de Abinadab, para um lugar específico, preparado, para ali estar. Porém, a intenção de trazer de um lugar de uma pessoa e trazer para um lugar apropriado, o que tinha de errado nisso? Nenhum. Mas sim, está tudo certo. Vamos trazer a arca de um lugar simples e trazer para um lugar mais apropriado. Havia alguma coisa errada aí? Não. E também, eles também tiveram a ideia de que essa arca deveria ser conduzida aonde? Em cima de um carro. E o carro não era um carro velho. A Bíblia fala que era um carro novo. Então, todas as
intenções eram boas. Intenções de tirar de um lugar simples, levar para um lugar apropriado. Também a intenção de não levar no carro velho, mas no carro novo. Então, as intenções, a princípio, eram intenções boas. E o povo de Deus, hoje em dia, sofre por causa dessas mesmas boas intenções que pensam ser boas intenções. Uma das boas intenções que o povo aí faz e não consegue perceber é a palavra amém. A palavra amém vai levar muita gente para o inferno. Porque as pessoas não conseguem compreender que a palavra amém ela tem um significado tão grande. Porque quando eu estava no seminário, eu perguntei para os alunos que estavam ali presentes, o que quer dizer a palavra amém? Eles disseram, assim seja. Ok, o que mais? Certamente, o que mais? Com certeza, o que mais? Eu estou assumindo aquilo que eu estou falando, o que mais? Não tem mais, professor? Sim, tem mais. Tem uma que fecha com chave de ouro, que a palavra amém é uma palavra hebraica que significa verdade. Todas as vezes que Jesus diz em verdade vos digo, ele está dizendo verdade vos digo, ou seja, aquilo que eu estou prometendo, 2 vezes eu falo verdade, porque eu vou cumprir com aquilo que eu estou dizendo. Então, o que você não faz no que diz respeito à verdade, ao contrário da verdade, se torna uma ação do maligno, porque a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não. Que parte disso é do maligno. Então, essa verdade, que significa a palavra amém, é a confirmação de que aquilo que você diz ser sim, você não pode depois dizer não. Ao contrário de uma verdade que você afirmou. E aí o pastor chega lá na igreja, quem vem aqui para o centro da oração? Diga amém. As pessoas dizem amém. O que é que vem para o mundo? Diga amém, amém. Naquele dia, ele não veio. Ele se tornou mentiroso em relação à declaração dele, que amém significa verdade, se tornou uma mentira. E aí, naquele dia, ele vai chegar, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu curei no teu nome. Eu fiz muitos milagres em teu nome. Jesus, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade, ele iniquidade é extremamente injusto. Injusto quer dizer aquele que não tem a verdade. Então, quando aqueles que dizem Senhor, Senhor, não é uma prostituta que está falando. Ele não está falando de prostituta. Ele não está falando de ladrão. Ele não está falando de drogado. Ele está falando de pessoas que conhecem a Cristo. Pessoas que conhecem Jesus. Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Drogado profetiza? Prostituta profetiza? Então, está falando com pessoas que estão dentro da casa, mas estão perdidas na própria casa. Então, a palavra amém tem significado. E a pessoa vem e fala com boa intenção, amém, mas não cumpre, então se torna mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. E todos aqueles que praticam mentira ficarão de fora, porque essa é uma obra da casa. E aí nós temos uma situação aqui, não muito diferente, de pessoas com boas intenções para levar a arca, mas porém havia um erro. Como eu disse para você, falta de conhecimento. Qual era a falta de conhecimento? Que a arca nunca deveria ser carregada num carro, pois não. A ordem original e o princípio do entendimento de como se deveria carregar a arca deveria ser pelos levitas, nos ombros. E parece que eles não tinham esse conhecimento, porque o próprio Davi disse assim, como eu vou levar a casa de Deus? Como virar a minha arca do Senhor? Até Davi, por um certo momento, ele estava esquecido de como realmente a arca era carregada, como ela era levada. Então, a falta de conhecimento faz com que a pessoa acabe aceitando aquilo que não é verdade. Eu digo uma coisa para vocês. A maioria das igrejas evangélicas aí, os crentes que estão ali dentro da igreja, a maioria se tornaram refém daquele que se julga ter a verdade.
E uma vez que a pessoa não tem a verdade e julga aquele que tem a verdade como sendo o intermediário entre ele e Deus, ele se torna o quê? Um alienado. Você sabe o que é uma pessoa alienada? Uma pessoa alienada é aquela pessoa que não pensa. Mas outra pessoa pensa por ela. Se eu quisesse alienar alguns de vocês aqui, eu diria para você, olha, você não pensa, você vai pensar exatamente o que eu quero que você pense. Porque se você pensar fora do que eu penso, você está fora do grupo. E é isso que nós chamamos de coação. Coação é um grupo de pessoas que pensam num determinado tema, e aquele tema tem que ser dito de tal forma que ninguém pode sair daquele tema. Porque quem pensar diferente vai ser uma pessoa considerada não apropriada para aquele grupo, uma pessoa até dita como rebelde. Jesus foi um desses. Ele pensava fora do que pensavam os doutores da lei e fariseus. Eles tinham pensamentos diferentes quando se tratava do pensamento de Jesus. E Jesus pensava diferente porque ele pensava fora da caixa. Quando você pensa e está dentro dessa caixa, você acaba não tendo escolha. E aí, você precisa de uma atitude. A irmã falou algo muito interessante que eu gostei. Ela disse assim, eu estava no ministério, aprendi coisas boas com certa pessoa, Deus tocou em meu coração, comecei uma obra, Deus está abençoando. E aí ela deu um destaque muito grande. E não é por causa de placa de igreja. Olha, fechou com chave de ouro, irmão. Por quê? Quando Jesus olhou para cada um de nós, ele não disse assim, a tua placa é salva. É muito mais que isso. A tua placa não é o sal da terra. A tua placa não é a luz do mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Para divulgar o evangelho. A placa era simplesmente uma organização dentro da lei brasileira para que aquele grupo seja identificado segundo as leis brasileiras. Só isso. Não mais do que isso, mas tem gente, por falta do conhecimento, chegam a dizer, a minha é espiritual, aquela não é. A minha tem doutrina e aquela não tem. A minha é quente e aquela é fria. Aí a gente olha essas pessoas e diz assim, Deus tenha misericórdia e ilumine essas pessoas, porque na verdade, cada um de nós é a igreja do Senhor. Cada um de nós somos o sal e a luz do mundo. O que foi que Jesus disse para a mulher? Olha, se você me pedir água, eu te darei água viva. Ou seja, quem é a água viva? Jesus. E quem é o sal? Olha, é uma questão de reflexão. Jesus é a água da vida e nós somos o sal. Jesus diz que nós devemos ir, porque somos o sal do mundo. Então nós devemos causar o quê? Sede no pecador, para que ele sinta a sede de quem? Da água da vida, que é Jesus Cristo, e venha a aceitar Jesus. Porque quando o crente fala para um pecador e ele não sente sede de Jesus, esse crente tem que se reaver nos seus próprios conceitos de cristão. Porque todas as vezes que você falar de Cristo para uma pessoa, aquela pessoa tem que ter sede de Cristo. E isso faz com que a pessoa venha a Cristo, que é a água viva, por causa da sede que você causou na vida dele. E aqui ele está fazendo tudo certo. Número de 30 mil, bastante pessoa para ajudar, pessoas carregando, que num determinado momento que estavam carregando, com boas intenções, um ser racional, um ser irracional, a diferença é muito grande.
do Senhor, em carros novos, que segundo a lei não era para colocar, carregado por animais irracionais. Enquanto que carregava a arca do Senhor eram pessoas racionais e outra coisa, pessoas e não coisas carregam a presença do Senhor. Nada, nenhuma coisa carrega a presença do Senhor. Pessoas carregavam a arca do Senhor, que era o levita, e não um carro, que era coisas. Nos nossos dias, as pessoas querem pegar coisas e dizer assim, a presença do Senhor está aqui. Não, a presença do Senhor está em cada um de nós. Nós temos um costume muito grande de dizer assim, Senhor, venha nos abençoar. Senhor, venha nos abençoar. A ideia de um Deus lugarizado. Enquanto que o próprio Cristo falou, olha, se vocês entenderem o que eu estou falando aqui, eu e meu Pai faremos morada em vocês. Deus está na sua vida. Deus está na minha vida. Deus está nas nossas vidas. Ele não está no lugar escondido, atrás de uma nuvem, simplesmente com a intenção de punir, castigar, com raio na mão, esperando que você faça o contrário daquilo que alguém falou que é pecado. Muito pelo contrário. Ele está além desse conceito. Deus é Pai. Quem faz barreira a Ele, Deus e o homem, somos nós. Você sabia disso? Somos nós. Nós que colocamos Deus como pior que o diabo. Nós que colocamos Deus como aquele ser carrasco, com um poder ilimitado, que muitos dizem assim, olha, que se você não aceitar Jesus, ele vai fazer com que você adoeça. Enquanto que o Espírito Santo é para convencer o homem, não para fazer adoecer. Mas as pessoas aceitam o conceito de que Deus vai fazer adoecer através do auxílio do Espírito Santo, para que a pessoa possa ter consciência, enquanto que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem pode resistir ao Espírito Santo quando ele quer tocar o coração do pecador? Ninguém. Mas a pessoa consegue ter esse poder de limitá-lo. Mas nós sabemos que ele não pode ser limitado. E aí usar toca na arca. Foi o maior erro que ele fez na vida dele. Porque até o sumo sacerdote, que era uma representação máxima entre o povo lá no deserto, no tempo de Moisés, não podia nem tocar e nem olhar para a arca. E uma pessoa tenta fazer isso. E aqui o que é que fala aqui o 7? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu. E ali por esta irreverência e morrer ali junto à arca. Por causa dessa irreverência. O que quer dizer irreverência? Quer dizer assim, falta de prudência. Falta de reverência. Irreverência é o contrário de reverência. É falta de prudência, falta de respeito, falta de conhecimento com aquilo que está lhe dando. E o que acontece? Quando Davi entende que não é assim que a arca deve ser conduzida, aí ele pede orientação para fazer o que é certo. E fala aí, quando as pessoas pedem orientação para fazer algo diante da obra do Senhor? Quando as pessoas oram antes de tomar uma decisão? Quanta gente está fazendo coisa errada? Eu tenho visto tanta bobagem falada acerca do Evangelho. Existe até uma palavra aí que todo mundo faz a questão. Ó Senhor, desça sobre nós o Shekinah. Quem já ouviu isso aí? Desça sobre nós o Shekinah. Até grandes pregadores conhecidos, famosos. Shekinah significa a glória de Deus. Pegue a Bíblia e mostra aqui a palavra, aqui na palavra de Deus, onde está escrito a palavra Shekinah no hebraico. Não existe essa palavra na Bíblia. Shekinah realmente uma palavra hebraica, mas que não está na Bíblia, que era usada pela tradição rabínica da Kabbalah, que é um movimento esotérico, que significa habitação. Então, quando você fala assim, venha sobre mim o Shekinah de Deus, se você é a habitação do Espírito Santo, você está pedindo uma outra habitação além do Espírito Santo. E isso é estranho, porque se não está na Bíblia,
a palavra Shekinah, e você está pedindo uma habitação, que vocês reabitaram perfeitamente. Isso é estranho. O que existe na Bíblia, da glória de Deus que desceu no tabernáculo, era Kavod, ou Kavod, como você queira pronunciar. Essa era a glória de Deus que descia sobre o tabernáculo e se manifestava ali no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, e nunca jamais Shekinah. Tem uma igreja, você vê Deus Shekinah ali. Sabe que ele sabe disso? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quantos pregadores pegam aquele João 5,3 e examinar a Escritura porque ela fala de minha segunda vida eterna? Só olha aqui, ele está mandando eles examinar a Escritura. E se você for ler direito, Jesus não está mandando ninguém examinar. Ele está usando ali o imperativo de vós que examinais a Escritura, você não está percebendo o que está falando de mim? Jesus não está dizendo para ninguém ensinar, bora examinar as Escrituras e estudar a palavra do Senhor. Mas naquele texto, Jesus não está mandando examinar as Escrituras. É só você ali conjugar, você vai chegar na sua casa, lá pegar lá, examinar ou examinais. E lá, por causa de um S, muda todo o sentido da palavra. Então Jesus não está mandando examinar. Jesus está dizendo, vocês que examinam as Escrituras, vocês não conseguem perceber que ela está falando de mim? O que é isso? Falta de conhecimento. Pregar a palavra de Deus é uma coisa muito séria. As pessoas acham que é só subir no púlpito, falar, achando que todas as pessoas que estão ali são pessoas leigas, que não estudam, que não examinam a palavra do Senhor, que não entendem da palavra do Senhor, e fazendo aquele papel de uma pessoa que entende sem entender. Isso está sendo muito sério, porque isso está levando o povo para a perdição pela essa falta de conhecimento. E aí o que acontece? Aí ele faz tudo certo. Ele manda as pessoas trazerem a arca. Vou falar uma coisa muito importante aqui, que eu acredito que muita gente nunca parou para pensar nisso. Ele traz a arca, Davi olha a arca, ele dança de alegria, e não no espírito. Ele chegou a dançar no espírito, igual Davi dançou no espírito, e dançou de alegria. E outra coisa, isso é ele mesmo. Ele dançou de alegria, os pulos dele eram tão grandes que, segundo se aparecia as suas vergonhas. Então, a sua mulher lá, Milka, olhava da janela, e Davi pulando lá, porque estava muito feliz, porque a arca estava voltando, e dessa maneira deu tudo certo, estava tudo correto, e era o destrezou no coração, porque ele estava pulando. O rei dele, aí chama ele e dá uma brincadeira. Como é que você faz essa vergonha diante das pessoas? E Davi fala sobre a honra que Deus deu a ele em relação ao pai dela. E lá no final, Deus pune ela para ela não ter mais filhos. O que isso quer dizer? Tenha cuidado antes de você criticar o movimento quando Deus estiver perto. Cuidado para quando você vê que todo mundo aí discrimina, o repeteco. Cuidado, repeteco, galera de fogo, aquela irmã que faz aviãozinho. Emoção, é meninice. Tenha cuidado quando você falar disso, porque isso pode ser muito ruim para você. Quando eu fiz o seminário, eu mesmo dizia, isso é emoção. Isso é meninice, isso não tem nada de Deus. Porque nós de aviãozinho, repeteco, eu não faço. Mas quando eu estava me formando, logo em 94, eu estava me formando, eu falava. Por quê? Porque eu não tinha o entendimento, vou finalizar aqui, eu não tinha entendimento que a gente não pode falar do movimento sem não ter o discernimento. Formação teológica não dá o direito para nenhum teólogo dizer se é de Deus ou não é de Deus, se ele não tiver o dom de discernimento. Ele precisa pedir para Deus o dom de discernimento. Para dizer se é da carne, se é do diabo, ele tem que ter. Teologia não é o suficiente para fazer essa avaliação. Mas, porém, a teologia, eu fui estudando e pesquisando, vou até fazer, eu já estou aí com 40 livros, vou fazer mais um livro, dando um entender para alguns irmãozinhos
que se acham sobre-humanos teologicamente, ao ponto de querer saber mais dos outros, e chamar esses irmãozinhos que são muito fiéis a Deus, que sentem a presença de Deus, que é meio que é coisa da carne, que quer aparecer, que é emoção. Eu vou dizer para você, isso não é emoção, isso não é meninice. Mas tudo tem que ter uma explicação. Dentro do conceito, que é muito bem aceito, que eu estou estudando, e vou levar isso à frente, existem duas situações quando nós tratamos do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo e reação do Espírito Santo. O que é uma manifestação do Espírito Santo? Segundo lá, em 1 Coríntios, aqui no capítulo, ali, fala sobre os 9 dons, você fala que profetizar, discernimento, interpretação de língua, todo acesso do conhecimento, todos aqueles 9 dons são manifestações do Espírito Santo. Por que são manifestações do Espírito Santo? Porque é útil para a igreja. Se o pastor Teodoro que profetiza, isso é útil para a igreja, porque Deus vai falar com alguém. Se alguém fala em língua, alguém interpreta, isso é útil para a igreja. Então, os 9 dons são manifestação do Espírito Santo, porque é útil para a igreja. Agora, o que é reação do Espírito Santo? Reação do Espírito Santo é aquilo que não é útil para a igreja, mas é útil para quem sente. Se eu levantar a mão e disser, glória a Deus, aleluia, isso é útil para você? Não, é útil para mim. E se eu começar a chorar aqui, glória a Deus, aleluia, esse meu choro é útil para você? Não, é útil para mim que sente. Então, isso aqui é uma reação do Espírito Santo. Aí eu vou dar um exemplo simples para vocês aprenderem isso e levarem à frente, se vocês quiserem. Isso é importante. Olha para essa lâmpada. Essa lâmpada aqui, a manifestação da eletricidade é essa luz. Se não tiver eletricidade, não tem essa luz. Então, a eletricidade, ela se manifesta assim. Essa é uma manifestação da eletricidade. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos tirar essa lâmpada e vamos meter o dedo. Aí você meteu o dedo. Quando você meteu o dedo, uns vão dizer ai, outros vão desmaiar, outros vão chorar, porque eles tiveram uma reação da eletricidade. Está na natureza da eletricidade se manifestar como ai? Tá? Não. A natureza da eletricidade se manifesta como luz. Mas eu que meti o dedo lá, tive uma reação e falei ai, chorei, ou pulei. Então, é exatamente isso que acontece na igreja. Tenhamos cuidado com isso. Ah, é meninice, é emoção. Não, irmão, aqui é uma reação. Ele está pulando, ele está fazendo donzinho, porque aquilo é útil para ele. Aquilo é uma reação. Agora, quando é manifestação, alguém profetiza, alguém fala em línguas, alguém interpreta, e assim por diante. Os 9 dons são manifestação, mas é todo aquele movimento, é uma reação. Ainda tem gente dizendo que reteté é uma palavra africana que vem lá do voodoo. Mentira isso! Quem fala isso, eu não sei onde as pessoas aprenderam isso. Para desmoralizar aquelas pessoas humildes que querem simplesmente entregar o seu ser para Jesus Cristo, entregar o seu ser para o Espírito Santo. E estar ali na casa do Senhor e entrar bem e sair melhor ainda. Jamais vamos colocar barreira para o Espírito Santo. Porque quem não entende o movimento vai sofrer com uma mulher de engano. E viu ele lá, não entendeu o movimento, disse que era emoção, disse que era meninice, falou mal do rei, e aí a consequência é que ela morreu sem ter filhos. Olha, é isso que acontece com pastores, com professores de teologia, que olham o movimento, olham as pessoas que sentem a presença de Deus no sentido de reação do Espírito Santo, porque ele não sabe fazer a diferença entre reação e manifestação. A gente falando bobagem, dizendo que é da carne, que é emoção. Mas nós aqui nesta noite, no nome de Jesus, aprendemos que para fazer as coisas corretas para o Senhor, precisamos ter conhecimento. E o conhecimento é da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. É por isso que eu estou muito legal hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Estava ouvindo aqui o professor Johnny dessa palavra. Talvez ele dar essa exemplificação aí, está lembrando de um ocorrido que aconteceu na Barra Funda, viu, Johnny? Aconteceu na Barra Funda, algo quase parecido a respeito da tomada aí, né?